Olá, boa tarde. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de capacitação cultural, falando um pouco sobre economia criativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é economia criativa. Um dos conceitos traz que é o conjunto de negócios e atividades que tem a criatividade e o conhecimento como seus principais produtos. Ou seja, é aquilo que a gente consegue desenvolver e trabalhar pela transmissão de conhecimentos e também pela produção de novos artigos através da criatividade. Em outras palavras, a gente pode dizer que é o valor de um produto ou serviço nesse setor que está intrinsecamente ligado à sua capacidade de gerar novas ideias e soluções. Essa definição, ela abrange uma gama de áreas que vão além do senso comum do que seria arte e cultura. Quando a gente fala em cultura, em arte, uma das primeiras coisas que vem à mente é o quê? É música, dança, teatro, artesanato. Mas quando a gente pensa em economia criativa, isso se expande para outros setores produtivos. Então, a gente consegue abranger, inclusive, patrimônio cultural, artes visuais e, em alguns casos, até mesmo a publicidade. E o que a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, define como economia criativa? A gente tem que levar em consideração que não há uma definição muito estagnada do que seja economia criativa para a PNAB. Então, ela vai adotar uma visão mais ampla e inclusiva do que seria a cultura, do que é cultura, E com isso vai reconhecer o seu potencial para gerar desenvolvimento não só social, mas também o desenvolvimento econômico. O fomento da PNAB, ela se dirige a uma vasta gama de setores e que são, por sua vez, também parte do que a gente chama de economia criativa. Para além da gente pensar essas manifestações culturais, esses produtos artísticos de forma separada ou produzidos em pequena escala, temos que levar em consideração também que existe um tipo de indústria que está relacionada com o setor da criatividade, que são as indústrias criativas, que pensa essa forma de produção em uma escala maior e com maior possibilidade de comercialização, tanto de bens quanto de serviços criativos. É uma indústria que vai transformar a criatividade e a cultura em produtos de valor econômico. Então, a gente pode pensar um exemplo muito simples sobre essas indústrias criativas. O cinema. O cinema ele é considerado uma indústria, não só o cinema, mas o audiovisual como um todo. Por quê? Porque dentro dos setores que nós temos, é um dos que mais emprega pessoas, não só no serviço da criação artística, como a criação de um roteiro, ou a produção de um figurino, ou o trabalho do ator e da atriz, mas consegue abarcar uma série de outros trabalhadores, como, por exemplo, quando você vai produzir um filme, vamos supor, você vai gerar um movimento na economia local, porque você vai ter que contratar um motorista, você vai ter que contratar, dependendo do tipo de filme que você vai trabalhar, onde você vai fazer as suas filmagens, você vai ter que contratar uma equipe de segurança, serviço de alimentação, a depender do tamanho do seu produto audiovisual. Você vai ter que contratar uma equipe que preste serviços de saúde de emergência, por exemplo. Então, é uma indústria, sim, porque ela consegue abraçar vários setores, não só os setores criativos, mas também outras formas de prestação de serviço, não só de prestação de serviço, mas também da comercialização de alguns bens. A gente tem aqui no slide, como exemplo, um material retirado de uma cartilha do Sebrae. Ela vai trazer aqui que as indústrias criativas, elas estão relacionadas com o audiovisual, com as artes cênicas, com o design, as novas mídias, com serviços criativos de uma forma geral, com editoras e mídias impressas, com o audiovisual como um todo, as expressões culturais tradicionais e as culturas locais. É importante também a gente pensar que nessa indústria criativa, a gente não vai estar trabalhando só com arte e cultura, mas a gente também pode
ter como aliados outros setores, como, por exemplo, o turismo. Então, vamos supor que exista uma comunidade que desenvolve um determinado tipo de artesanato e consegue firmar uma parceria com uma agência de turismo e consegue realizar visitas dos turistas a esse local que produz esse artesanato. Então, esse agente cultural, esse empreendedor criativo, ele vai conseguir agregar um valor maior à produção da sua arte, certo? Porque ele vai fazer com que aquele turista, aquele público, ele também vivencie uma experiência. E isso é o que é o diferencial quando ele submete um projeto a ser aprovado e que vai ali, o patrocinador, ele vai precisar saber qual é o diferencial do seu projeto. Então, o diferencial do seu projeto pode ser justamente você promover uma experiência, além do simples fato da pessoa comprar um artesanato ou assistir uma peça, mas ela vai vivenciar algo que é intangível, que somente a vivência dela é que vai definir qual é o valor disso para essa pessoa, certo? Dos setores criativos, eu trago aqui para vocês uma esquematização, né? Uma categoria dos setores criativos. Então, temos aqui moda, atividades artesanais, editorial, cinema, música, fotografia, rádio e TV, tecnologia da informação, arquitetura, publicidade e serviços empresariais, design, artes cênicas e artes visuais, museus e patrimônio. Quando a gente pensa nos editais, principalmente esses do governo federal, que são editais maiores, a gente tem que pensar que os setores criativos considerados são basicamente 6. O primeiro deles é o patrimônio natural, cultural, material e imaterial, certo? Quando vocês vão dar uma olhada nos editais, vocês sempre veem ali se é um edital de patrimônio, por exemplo. Para patrimônio material e imaterial se incluem museus, sítios históricos e arqueológicos, paisagens naturais, patrimônio natural, festas e celebrações, culturas tradicionais populares, cultura afro-brasileiras, culturas indígenas, artesanato e gastronomia. A depender de edital para edital, essa categorização desses setores ela pode ser mais abrangente ou menos abrangente. Segundo setor criativo, a gente tem artes e espetáculos. Então, isso está mais relacionado a teatro, dança, circo, música, ópera, humor, festas e festivais e feiras. Na terceira categoria, nós temos as artes visuais, que entram pintura, escultura, fotografia, infogravuras, xilografia e outras formas de expressão por meio de imagens, certo? Por enquanto, aqui não vão entrar as artes relacionadas com audiovisual. O audiovisual seria uma categoria em específico, certo? Como quarto setor criativo, a gente tem livro, literatura e demais publicações. Então, livros, jornais, revistas, cordéis e outros materiais impressos. Fanzines, mangás, bibliotecas e feiras de livros. Essas bibliotecas, inclusive, podendo realizar o fomento para bibliotecas virtuais, né? Onde as pessoas conseguem acessar esses acervos pela internet, por exemplo. Como o quinto setor é o audiovisual e as mídias interativas, então nós temos o cinema, vídeo, TV e rádio, animação, jogos eletrônicos e conteúdos digitais criativos voltados principalmente para a internet. E o sexto setor criativo, design e serviços criativos. Aí nesse setor vai entrar design de moda, design gráfico, design de interiores, design de brinquedos, design paisagístico, arquitetura e publicidade. Quando a gente trata aqui de publicidade, geralmente isso não está presente nos editais. Mas é importante também que a gente pense na publicidade como parte dos nossos projetos, porque afinal nós precisamos divulgar as nossas atividades. Então, sim, tem que pensar ali a publicidade como uma aliada para o desenvolvimento dos nossos projetos, certo? Embora eu apresente aqui para vocês os setores criativos em separado dessa maneira, a gente tem que lembrar também que cada edital tem um perfil diferente. Então, às vezes acontece de você ter um edital
que não vai lá colocar como patrimônio cultural, material e imaterial, necessariamente, mas que ele vai destrinchar essas categorias desses setores em editais em específico. Então, se a gente for observar o edital estadual da PENAB, que a gente teve aqui em Alagoas, a gente teve um edital específico para culturas tradicionais populares, um edital específico para culturas afro-brasileiras, outro edital específico para artesanato. Então, é possível, sim, destrinchar, separar esses setores quando se trata de um edital público, certo? E aqui, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é importante a gente lembrar alguns fatores, certo? Na elaboração do nosso projeto e de como nós estamos inseridos dentro da economia criativa. Primeira coisa, já que é um curso de capacitação voltado para a elaboração de projetos para editais, é entender quais são as regras dos editais que nós pretendemos inscrever os nossos projetos. É entender dentro desse universo que é a economia criativa, o que determinados editais contemplam. Vai contemplar patrimônio, vai contemplar espetáculos, vai contemplar circulação, vai contemplar que tipo de atividade, certo? Entendendo quais são as regras do edital, eu tenho que entender qual é o público que vai ser atendido pelo meu projeto. Então, qual é o perfil do meu público? É um público mais jovem, é um público mais velho, é uma comunidade em um local específico? Eu vou fechar uma parceria com a escola para desenvolver oficinas, cursos e formações numa escola? Eu preciso pensar numa atividade que vai ser realizada em um teatro? É um festival grande que vai ser aberto ao público? Quais são as especificidades desse meu projeto, né? Aqui uma terceira coisa para a gente lembrar, que eu já citei anteriormente, é oferecer ao seu público uma experiência e não apenas um produto a ser consumido. Se meu projeto ele visa realizar uma exposição de artesanato, como é que eu imagino que esse espaço esteja ambientado? Eu vou ter nesse espaço de exposição uma trilha sonora que faça com que o meu público ele esteja imerso na experiência, com que ele esteja mais próximo daquele artesão que produziu essas peças? Eu quero fazer então um espetáculo de teatro que fala sobre o mar, certo? Mas e antes do espetáculo começar, como é que eu vou preparar o público para ele ter uma experiência? Será que eu posso colocar alguma essência no ar que dê uma ideia de cheiro de mar? Será que eu deixo uma música de fundo ou o barulho das ondas de fundo? Como é que eu realizo essa experiência para o meu público, para ele poder lembrar disso, independente de quando e onde ele esteja? O quarto lembrete é: mantenha a coerência entre o projeto inscrito e o produto final a ser apresentado. Isso é de fundamental importância, principalmente quando você vai entregar o seu relatório de execução, porque aí significa que você teve a maturidade para escrever seu projeto, entendendo quais são as possibilidades de realização, inclusive admitindo quais são os limites que o seu projeto tem, né? É mais importante a gente conseguir submeter um projeto que ele seja realizado do que de repente a gente propor ações demais ou propor ideias demais e no final das contas não conseguir executar com excelência. E a última dica, o último lembrete é: busque sempre estar com seus documentos e certidões regularizadas. A gente está falando de um setor da economia, a gente está pensando arte e cultura como um setor econômico, como um negócio. Uma das principais preocupações que nós temos é manter toda a documentação correta, todas as certidões válidas dentro dos prazos estabelecidos pelos editais. Por quê? Porque isso garante que o artista ele também seja visto como um empreendedor, ele seja visto com seriedade, ele seja visto como uma parte importante da economia, seja ela em maior ou menor escala.
E é isso, esse material ele será disponibilizado para quem precisar consultar. E finalizamos por aqui a nossa breve aula sobre economia criativa. Obrigada.